São Paulo e Evangelos Marinax assinaram mesmo um memorando de entendimentos. Vídeo de hoje do canal do Nicola. Te conto o que isso significa e fala também as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, sim. O tricolor assinou um memorando de entendimentos com Evangelos Marinax. Passo super importante para que o contrato de parceria nas categorias de base seja oficializado. Mas é importante contar que esse memorando de entendimentos nem prevê multa em caso de rompimento. Se o São Paulo ou o Marinax não concordarem com algum dos próximos movimentos, pode haver a rescisão sem ônus. De qualquer forma, esse documento assinado entre as partes abre a perspectiva de um acordo até a metade do ano. O São Paulo e o Marinax já trabalhavam em cima de uma parceria desde julho do ano passado. Ainda existem alguns pontos importantes a serem debatidos. Na manhã dessa segunda-feira conversei com um dirigente tricolor que me falou o seguinte, abre aspas, não há multa entre as partes em caso de rescisão, mas a partir desse memorando vamos discutir governança, aprovações e uma série de pequenas possibilidades. São detalhes que ainda impedem o acordo, mas a coisa tem caminhado bem, fecha aspas. São Paulo e Marinax estão assinando um contrato muito grande, que vai envolver 100 milhões de dólares, aporte feito ao longo de 5 anos. Marinax vai ter direito a um percentual na sociedade com cutia ou por cutia, e também todas as vendas de atletas formados pela base do São Paulo terão participação nos lucros para o magnata grego. E esses detalhes precisam ser todos equacionados antes da assinatura definitiva do contrato. Com esse memorando de entendimentos, o São Paulo dá um enorme passo e mostra ao mundo que sim, o Evangelos Marinax quer virar parceiro do São Paulo, mas ainda não dá para comemorar ou dar esse negócio como fechado a partir desse memorando. Deu para entender a história? O que você pensa sobre esse acordo com o magnata grego? Só lembrando, já havia contado para vocês com exclusividade, que parte desses 100 milhões de dólares prometidos em 5 anos será utilizado na contratação de reforços para o time principal. Nicola, como é que está a dívida do São Paulo em relação ao FIDIC? Paulão, a última atualização que eu recebi do São Paulo dava conta de que o tricolor havia conseguido, vou ler até para vocês uma entrevista que eu fiz com uma pessoa de São Paulo. Qual o valor exatamente foi arrecadado pelo fundo e quanto exatamente foi depositado para o São Paulo? O fundo já arrecadou um total de 135 milhões de investidores na cota sênior do fundo. Quanto de dívida bancária foi pago e quanto sobrou? Antes da criação do fundo, as dívidas bancárias do clube somavam 281 milhões. Do montante total liberado, 31 milhões foram destinados à quitação dessas dívidas, enquanto o restante foi utilizado para pagamento de folha salarial, direitos de imagem, tributos, acordos e outras despesas operacionais. Atualmente, as dívidas bancárias do São Paulo estão em 239 milhões de reais. O São Paulo tem notícias sobre a arrecadação ter sido menor por falta de confiança dos investidores? Não, pelo contrário. Todos os recursos necessários para as antecipações programadas nos primeiros meses do fundo foram captados com sucesso. Faz parte da natureza de um fundo desse tipo que a captação ocorra à medida em que os recebíveis sejam disponibilizados para antecipação. E isso é um processo que ocorre ao longo do tempo, tá? Acho que por aí dá para esclarecer bastante sobre FIDIC e São Paulo. Nicola, tem notícias sobre a saída do Arboleda? Marcos, quem tentou a Arboleda foi o Grêmio em 2 oportunidades, mas nos 2 casos o negócio foi considerado ruim pelo tricolor, até porque em ambos o Grêmio pretendia usar a dívida que o São Paulo tem com o Ferreira para bater o valor total do negócio. Nicola, será que o São Paulo vira SAF até o centenário? Rodrigo, eu acho difícil. Eu acho que seria... É muito louca essa história, quer ver? Vamos lá. Você fala com qualquer corintiano, por exemplo, de organizada, o pessoal fica possesso com essa história de SAF, né? A própria Gaviões soltou uma nota para dizer para o Ronaldo que essa história de comprar o Corinthians é uma grande balela, isso nunca vai acontecer, que o Corinthians é o time do povo. Cara, se o Corinthians é vendido para alguém com dinheiro e capacidade profissional, cara, o Corinthians mudaria de tamanho radicalmente. O mesmo vale para o São Paulo, enfim. Sobre o São Paulo,
o São Paulo tem uma questão burocrática que o impede de virar SAF, tá? Então a alternativa criada foi essa de se associar ao Marinax na base. Cheguei agora na live e fala sobre a reforma do Morumbis. Bora explicar essa história que está no vídeo de hoje cedo, tá? Depois que acabar a live por aqui, vocês dão uma colada lá para entender bastidores e tudo que tá rolando. Em dezembro de 23, o São Paulo assinou um contrato com a W Torre que previa que em 6 meses a construtora apresentaria 2 projetos para os membros do conselho. Um projeto com cobertura, outro projeto sem cobertura. E que faria do estádio do São Paulo um estádio com capacidade para 85 mil pessoas em jogos e 100 mil pessoas em dias de shows. Qual seria a mágica para aumentar em quase 20 mil pessoas a capacidade do estádio? Rebaixamento do gramado, criação de um anel complementar, um anel inferior, que ligaria o que é hoje o anel inferior ao campo. O torcedor lá de baixo ficaria muito mais perto do campo, e o estádio do Morumbi se inspiraria no que foi feito no Monumental de Nunes, estádio do River Plate, que ficou bastante legal. Acontece que já se vão 1 ano e 3 meses desde esse acordo com a W Torre, e até agora não há nem sequer projeto aprovado. Aprovado não há nem sequer projeto pronto. E essa coisa não andou porque São Paulo e W Torre não conseguem chegar a um acordo em relação ao principal, que é uma parceria. Então, como é que vai funcionar a parceria? Vamos lá. A W Torre ela se compromete a captar no mercado entre 500 e 800 milhões de reais para tocar a obra. Ela alega não ter essa grana, mas ela garante que consegue captar no mercado. Beleza? Beleza. Partimos para o plano B. O que a W Torre recebe de contrapartida do São Paulo para fazer a busca desse dinheiro? Ela vai ter a chave do estádio, ela vai cuidar de todas as agendas de shows, ela vai poder, por exemplo, trocar o gramado sintético. Quando essa lista de obrigações do São Paulo foi passada pela W Torre, o pessoal do São Paulo olhou e falou: opa, temos um problema. A gente não quer deixar a chave do estádio com vocês. A gente não quer de jeito nenhum grama sintética por aqui. A gente não quer que vocês façam show dia sim, dia não para cá, por aqui. Aí o pessoal da W Torre, mas espera aí, vocês querem que a gente invista na transformação de um estádio para gastar quase R$1 bilhão e vocês não querem dar contrapartidas? No ano passado foram pelo menos 6 encontros entre o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, e representantes da W Torre. E nunca se chegou a um acordo, tá? Essa é que é a grande verdade. Luiz TKN, qual é a verdade que o São Paulo não vai renovar com o Igor Vinícius e nem com o Liziero? Como é que está a renovação do Alves? Luiz, o Liziero tem contrato até junho e já está certo que ele vai embora, também não vai fazer falta, era uma carta marcada, né? Sobre o Igor Vinícius, acho que vai depender muito do que ele for capaz de fazer daqui até dezembro. E vamos falar a verdade? Não tem por que renovar o contrato do Igor Vinícius antes do tempo, né? Em relação ao Alves, eu tinha conversado com o Douglas Schwartzman, que é o gerente é o diretor da base, e deixa eu ver o que ele tinha falado, quer ver, ó? Ele estava super confiante de que ia renovar, tá? Ele até estava contando que o empresário é o Bertolucci, que o Bertolucci tinha se encontrado recentemente com o presidente, e que a diferença entre o que o São Paulo ofereceu e o que o Bertolucci pediu não era uma diferença que que colocaria em risco a renovação. E aí só um bastidorzinho, quando o São Paulo coloca o Alves para jogar a Copa São Paulo de Juniores, a verdade é que o diretor da base, o executivo da base comete um erro, né? Porque o Douglas já havia determinado que ninguém jogaria a Copa São Paulo sem ter contrato longo. Mas o diretor da base, o executivo da base, acabou comendo uma bola e permitiu que isso acontecesse, tá? Hora de falar sobre o São Paulo para responder se aquela obra gigante que transformaria o estádio do São Paulo no maior do futebol brasileiro com capacidade para 85 mil pessoas vai ou não sair do papel. Antes de trazer a resposta, deixa eu só fazer uma breve lembrança. No fim do ano de 2023, São Paulo e W Torre assinaram um contrato que previa que já em 2024 o Tricolor seria apresentado a 2 projetos. Um com cobertura e outro sem cobertura. Esse projeto faria com que o estádio São Paulino aumentasse para 85 mil pessoas em dias de jogos e 100 mil pessoas em dias de shows. Qual seria a mágica para aumentar, então, de maneira tão grande a capacidade do estádio?
rebaixamento do gramado e criação de um anel inferior, que aproximaria o torcedor dos jogadores dentro de campo. Mas, porém, contudo e todavia, a chance desse acordo acontecer hoje é praticamente zero. Durante todo o ano passado, São Paulo e W Torre fizeram pelo menos 6 reuniões. Em nenhuma delas houve avanço em relação a um acerto entre as partes. O que acontece? A W Torre quer ser a gestora do Morumbi, exatamente como faz em relação ao Allianz Parque, para que ela consiga fazer valer todo o investimento que pode chegar até 800 milhões de reais. Esse é o valor da obra, incluindo a cobertura do estádio. Mas o São Paulo reluta com a ideia de entregar a chave do Morumbi para a W Torre. Isso significaria, por exemplo, alterar o gramado, que hoje é natural e passaria a ser sintético. São Paulo também não teria mais a hegemonia ou a opção de escolher quais jogos faria em casa. A agenda do estádio ficaria sob responsabilidade da W Torre, que poderia marcar shows a qualquer momento, o que impediria o São Paulo de fazer jogos importantes dentro da sua casa. A ideia não é bem avaliada entre torcedores e, pior ainda, entre membros do Conselho Deliberativo do São Paulo. Diante disso, mesmo com uma série de reuniões que aconteceram no ano passado e já nesse ano entre W Torre e São Paulo, dá para dizer que a chance de um acordo hoje fica próxima de zero. De acordo com o cronograma inicial daquele acordo assinado em dezembro de 2023, os primeiros movimentos da obra já deveriam estar por começar. A aprovação teria que acontecer em junho do ano passado, depois buscaria-se todas as habilitações e permissões junto a prefeituras e autoridades, mas até agora não há nem sequer um projeto para ser votado pelos conselheiros do São Paulo. A avaliação é de que a distância entre o que a W Torre pede e o que o São Paulo imagina ser legal é bastante distante diante desse cenário. Estou para dizer para vocês que esse projeto não irá para frente. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Tem jogador do tricolor muito perto de deixar o Morumbi absolutamente de graça, mas também não vai tirar o sono de nenhum torcedor são paulino. Eu me refiro a Lisieiro, jogador de 27 anos de idade, cujo vínculo se encerra em 30 de junho. Ele não fica no clube, São Paulo nem sequer fez proposta nas últimas semanas. O Lisieiro também não demonstrou a intenção de ficar. Chegou a ser consultado pelo Sport, existiram algumas especulações, mas nesse momento não se descarta, inclusive, de que ele volte para a Suíça. Antes de retornar ao São Paulo, ele estava jogando por empréstimo no Yverdon, onde deixou uma boa impressão. Na temporada passada, a temporada do seu retorno, o Lisieiro chegou a jogar 11 partidas com um gol. Na oportunidade, o técnico Luiz Ubeldi até deu a impressão de que o utilizaria com mais frequência, mas acabou por ser naquele momento e o Lisieiro certamente não vai deixar saudades. Só para completar o noticiário São Paulino, nesse sábado, o tricolor venceu o São Bernardo em amistoso no Morumbi. Com titulares, vitória por 1-0, gol marcado pelo André Silva. Importante ressaltar que o Caleri não jogou. Com os reservas, vitória por 3-2. E os gols foram marcados apenas por meninos. O Rian Francisco, o Lucas Ferreira e o Alves balançaram as redes. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. E deixa aqui seu like, se inscreva neste canal, ativa também o sininho de notificação, é muito importante a sua participação. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue para mais. Até o próximo vídeo e vamos que vamos.